Salve progressistas, eu sou o Clayson. Em pouco mais de 24 horas, duas mulheres que fizeram críticas a Michele Bolsonaro com ameaças. Criticaram a Michele, logo depois foram ameaçadas, inclusive com ameaças de morte. Duas mulheres que exerceram o seu direito dentro da democracia de colocar sua opinião, de fazer críticas a Michele e críticas que dizem respeito a questões muito objetivas. A Michele, ela é filiada a um partido, ela não é apenas uma primeira-dama, ela é filiada a um partido e ela hoje é o principal cabo eleitoral desse partido. Estamos falando do PL. Ela viaja, ela é paga para isso, ela viaja o Brasil todo para fazer discursos políticos a favor do PL e para tentar movimentar filiações femininas no PL. Então ela faz um trabalho político partidário. A Michele é uma pessoa pública. Então, obviamente, ela é passível de crítica. As críticas dentro do sistema democrático ao qual nós estamos inseridos, elas estão respaldadas na lei. Não é crime você criticar um político no Brasil. Pelo menos até agora. O problema é que nós temos a militância. E aqui nós temos um caso assim muito lamentável. O primeiro caso, a própria Michele, ela divulga às redes sociais a imagem de uma dessas mulheres que fez a crítica. Ela é uma influencer do Instagram, do TikTok, com muitos seguidores, muitos inscritos. E a partir dali, aquele bando de aloprados bolsonaristas começaram a perseguir. Eu vou trazer para você o contexto dessas críticas. A segunda pessoa que nós vamos retratar aqui, uma sindicalista, eles fizeram um corte no vídeo dela, dando a entender que ela estava ameaçando a Michele de morte. Então, você percebe? Aquele mesmo, digamos, aquele mesmo caldeirão bolsonarista e extremista, que é notícia falsa, né? Fake news, invenção, ódio e reacionarismo. Vou trazer para você esses detalhes, sempre pedindo para você dar o like no vídeo, só lembrando, tá? Porque o like é importante para o nosso trabalho, por isso que a gente pede, porque a gente precisa. Dê o like no vídeo e, por favor, se inscreva no canal, por favor. A gente está no dia 12, sexta-feira, é um dia bom para você se inscrever neste canal. É um dia bom, porque nós estamos com essa meta de chegar aos 540 mil neste mês de janeiro, é um desafio e tanto. Mas a gente vai conseguir chegar se você se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Eu quero fazer algumas perguntas para você antes da gente falar especificamente desses dois assuntos, fazendo essas perguntas a respeito da Michele. A Michele, ela teve uma última notícia a respeito da filha dela, a Letícia. Ela tem duas filhas, né? Ela tem a Letícia, que tem 20 anos, né? Fez 20 anos, vai fazer 21 anos. E a filha mais nova. A filha mais nova, como a gente sabe, ela é filha dela com o Bolsonaro. A filha mais velha, não. Ela é filha, ao que tudo indica, de um relacionamento da Michele com um eletricista. E eu quero dizer para você, você sabe quem é o pai da filha mais velha da Michele, a filha mais velha? Por que eles escondem essa pessoa? Por que essa pessoa nunca aparece? O pai da filha mais velha da Michele. Porque a filha mais velha da Michele, ela tá nas redes sociais. Quando houve aquela situação da depredação no palácio, ela foi para as redes sociais para xingar a Janja. Não é só isso. Recentemente, ela acabou recebendo um cargo no governo do bolsonarista Jorginho, em Santa Catarina, e com 20 anos de idade, ela passa a receber um salário de R$13 mil por mês. R$13 mil por mês, com 20 anos de idade. Recebeu esse cargo do bolsonarista Jorginho, governador de Santa Catarina. Quem é o pai dessa menina? Que recebe cargo, que, né, de certa forma se beneficia do fato da mãe estar ligada a questões políticas. Ninguém fala a respeito disso. Uma outra questão também, e se você souber, coloca aqui no comentário, hein? Se você sabe quem é o pai, se você tem informações detalhadas sobre o pai, porque a gente tem um nome que circula na internet e o fato dele ser eletricista. Mas aonde está, quem é, como que foi essa situação do relacionamento
dele com a Michelle, nenhuma informação. Ainda falando sobre questões de relacionamento, se você tiver essa informação, coloque também aqui nos comentários. Como que a Michelle se relacionou com o Bolsonaro? Como que eles se conheceram? O Bolsonaro estava casado naquele momento? São perguntas, tá? Perguntar não ofende. E nós estamos falando de duas pessoas, né? Um ex-presidente e uma pessoa que muito provavelmente pode ser uma senadora, vai se eleger, porque é um grupo de pessoas dispostos a votar nessa mulher. Por que a gente não pode saber como que a ex-primeira-dama conheceu o ex-presidente? Qual foi o contexto? Bolsonaro estava casado ou não? A Michelle estava com esse relacionamento dela ou não? Eles estavam solteiros? Como que eles se conheceram? Sabe-se que a Michelle era uma secretária e conheceram nos corredores lá do Planalto. Se você souber, coloque aqui nos comentários. Uma outra pergunta: qual é a formação da Michelle? Veja bem, eu não sou esses caras que ficam idolatrando Canudo. Você vê que raramente eu falo da minha formação aqui, de pós-graduação, de mestrado, coisas assim. Você sabe disso, você que acompanha o canal. Então eu não sou canudo idólatra, né? Mas nós estamos falando de uma pessoa que quer se qualificar para ter um cargo político. Qual é a formação? O que ela tem a oferecer para o Brasil, além do discurso religioso? Qual é a formação da Michelle? É uma pergunta simples. Se você sabe, coloque aqui nos comentários. Estou colocando essas questões porque nós vamos trazer esses dois casos que, num período curto de tempo, demonstram claramente como que está a militância em torno da figura da Michelle Bolsonaro, porque Bolsonaro não vai se candidatar. Ele perdeu os seus direitos políticos, não vai recuperar os seus direitos políticos. Ele vai ficar 8 anos nesse ato, e aí depois de 8 anos ele pode até voltar a ser presidente. Mas por enquanto é isso. Então todas as fichas estão em cima da Michelle Bolsonaro, porque até bolsonaristas não confiam nos filhos do Bolsonaro. Os filhos do Bolsonaro têm uma moral muito baixa na maioria dos bolsonaristas. Não digo com relação aos fanáticos, tá? Mas muita gente torce o nariz, vê o Flávio Bolsonaro comprando mansão no momento em que ele estava sendo acusado de desviar exatamente o valor da mansão, o Eduardo Bolsonaro com essa maluquice dele, com esses problemas todos, o Carlos Bolsonaro nas redes sociais. Então, quer dizer, as pessoas têm ressalvas. Agora, a Michelle não. A Michelle ela tem uma aura de imaculada. Agora, por quê? Se temos tantas questões, inclusive questões que envolvem até a possibilidade de cometimento de crimes envolvendo a própria Michelle. Eu vou trazer para você primeiro esse caso da influencer que foi ameaçada de morte. Olha só. Bolsonaristas incitados por Michelle, isso é importante, tá? Incitados por Michelle, que ameaçaram influencers de esquerda, são alvo da polícia. Karina Santos recebeu ataques xenofóbicos e ameaças de morte após ser exposta pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. E aqui eu tenho um trecho de um vídeo com as postagens feitas contra Karine Santos e a reação da Karine Santos, e logicamente todos serão processados. Olha só. Bolsonarista é muito valente nas redes sociais, mas quando a polícia entra em cena... E eu estou aqui para dizer a vocês que a internet não é terra sem lei. Vocês cometeram vários crimes contra mim, mas a partir de hoje vocês vão aprender a respeitar o Nordeste acima de tudo. A coragem dos extremistas acaba na hora. Ai, meu Deus. Então tá aí, né? No primeiro momento, ameaças de morte, xingamentos. E aí depois que ela foi até a polícia fazer as denúncias, e tem que fazer mesmo, e eu já tive que fazer isso aqui no canal, quando começaram a ameaçar a mim, quando começaram a ameaçar a minha filha ainda menor de idade, e eles ameaçando, colocando a minha filha numa situação de risco, falando que iam matá-la, citando o nome da escola onde ela estudava, teve que sair da escola e tudo mais. Me resta outra coisa. Você tem que fazer a denúncia, você tem que ir atrás. Aí você vai ver quem é a pessoa, você fala, caramba, isso é o retrato do fracasso.
uma pessoa completamente fracassada, covarde. E a gente vê aqui a mesma coisa, né? As pessoas fazem ameaça, não, nós vamos matar. E agora eu te mato se. Eu vou se te matar-te. E aí quando você vai ver, são esses fracassados. Então fica aqui a nossa solidariedade a Karin Santos, a Karina. Grande abraço a você. E eu quero falar também da Helenira. A Helenira Vilela, ela fez uma fala, era naquele podcast, né? Ela estava genuína, não tinham outras pessoas presentes. E ela fez uma fala a respeito da Michelle. A fala dela é muito feliz. Ela foi muito feliz na fala, porque ela traz um debate que é fundamental para a gente fazer. Só que esse debate ele foi editado, existe uma edição. Eu vou mostrar para você primeiro a edição dos bolsonaristas e depois eu vou mostrar na íntegra o que de fato ela falou. Ela fala, e se você observar como ela mobiliza as pessoas, ela é infinitamente melhor que o Bolsonaro. É uma carta-chave. E se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente, que sai de outras formas, Aqui, a Helenira, ela tá falando de uma estratégia política, que faz muito sentido, mas isso foi transformando em algo muito maior. Agora eu vou trazer para você o vídeo na íntegra, que traz o complemento daquilo que foi cortado no vídeo dos bolsonaristas. Presta bem atenção o contexto em que tudo é falado. Presta atenção. Muita gente falou aí, como assim a Michelle é inteligente? Sim, ela é muito inteligente, ela tem uma capacidade de comunicação zilhões de vezes melhor do que o Bolsonaro, ela é treinada nas igrejas evangélicas, e as igrejas evangélicas não cresceram como cresceram porque eles têm dificuldade de falar com o povo. Quem tem dificuldade de falar com o povo hoje no Brasil, sejamos objetivos claros e sinceros, porque mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, somos nós. Ela fala, e se você observar como ela mobiliza as pessoas, ela é infinitamente melhor do que o Bolsonaro. O único problema que o bolsonarismo tem em apoiar a Michelle é o fato dela ser mulher, porque eles são estruturalmente misóginos. Mas como ela é uma mulher que se propõe a defender a misoginia como tática, isso vai deixar de ser um problema. Então, prestemos atenção nessa figura. Não estou falando que ela é inteligente do meu ponto de vista, nem para fazer o que eu acho que o país precisa. Obviamente que não. Mas para o projeto deles e para o que eles precisam, ela é uma carta-chave. E se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente, e quiçá de outras formas, jurídica, por exemplo, comprovando os crimes e tornando ela também inelegível, nós vamos arrumar um problema para a cabeça. Bem, acompanhando de maneira direta o vídeo real, a gente percebe claramente que, depois do corte, ela fala sobre essas formas de destruição política da Michelle, inclusive a questão jurídica, que é muito importante. A Michelle, ela recebeu nas contas dela, ela recebeu pagamentos provenientes muito provavelmente de rachadinha. Ela recebeu esse dinheiro. Existe a possibilidade, por exemplo, desse sujeito chamado Queiroz, que fazia essa intermediação da rachadinha nas contas dos Bolsonaros, ele pagou a escola da filha da Michelle. Aliás, essa coisa da filha mais nova da Michelle é até engraçado, porque como é o caso do Mauro Cid, vai lá e proporciona a questão da vacinação da menina mais nova, do outro vai lá e paga a escola da menina mais nova. A própria Michelle e o Bolsonaro, Jair Bolsonaro mesmo, a gente não sabe como é que é a relação dele com essa criança. Mas independente de qualquer coisa, o que fala a Helenira é com muita propriedade. A Michelle hoje é um monstro sendo alimentado diariamente. Estou falando sempre no contexto político, tá? E aí pode ter gente que vai lá cortar e a Michelle é um monstro, não sei o quê, porque eles fazem isso. Mas aqui você tem um vídeo real. A Michelle é um monstro sendo alimentado diariamente que daqui a pouco vai engolir todo mundo. Porque não tem embate. Ela é uma pessoa que conhece uma linguagem, como a própria Helenira falou, uma linguagem que é muito familiar entre os evangélicos. Eu tenho familiares evangélicos, mulheres evangélicas na família que falam idêntico a Michelle, ou a Michelle fala idêntico a essas pessoas.
é a mesma linguagem, falam das mesmas coisas, têm o mesmo discurso. E ela aprendeu isso. Nesse ponto, como disse a Helenira, ela é muito mais perigosa do que o próprio Jair Bolsonaro, que não tem ligação nenhuma com crença, com religião, essa coisa de Deus entrou muito depois, ele nunca foi ligado a questões religiosas, ele mesmo recebeu esse batismo de um pastor que depois foi preso, né, por corrupção, recebeu esse batismo, mas até hoje ele diz que ele é católico, não se entregou para as igrejas evangélicas, enfim. Existe essa questão toda. Agora, a Michelle não. Por isso que essas perguntas que eu fiz lá no começo, elas podem pelo menos colocar uma pulga atrás da orelha para a gente ter respostas. A gente quer respostas. Se você está se fiando por uma questão moral que está acima do bem e do mal, então você tem que corresponder a isso. Certo? E essa é a pergunta. Eu quero saber o que você pensa. Eu quero saber se você acredita que a Michelle pode ser um exemplo moral para o país e pode ganhar as eleições em função disso. Porque nós estamos falando de uma pessoa que está voraz em cima da questão política e sabe que tem chance. E paralelo a isso faz campanhas como essa, de expor uma influência que fez críticas a ela e depois colocar essa turba de cachorros loucos em cima dela ameaçando de morte. Quero saber o que você pensa a respeito disso e o que você está achando da reação dos já reacionários bolsonaristas em cima de todos que criticam a Michelle. Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça do like. Seu like é muito importante para o nosso trabalho. Então, dê o like, se inscreva no canal, seja um inscrito aqui do canal, uma inscrita. Dê essa força aqui pra gente. A gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude. Você pode ser um patrocinador, uma patrocinadora do nosso canal. E é simples, tá? Sendo membro do nosso Apoia-se, por exemplo, nosso Apoia-se hoje precisa de 10 novos membros até o final do mês. Então, se você puder ser um desses membros do Apoia-se, vai nos ajudar bastante. Dê essa força pra gente, seja membro do nosso Apoia-se. Se você puder, seja membro do nosso canal. Tá aqui embaixo a chavinha, você vai lá, membro, você pode ser membro do nosso canal. E você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, qualquer valor, o valor que você puder. Se você não puder, não tem problema. Você ajuda quando você puder, nosso material é gratuito. Mas a gente conta com a ajuda daquelas pessoas. Tem gente que todas as semanas chega aqui, coloca um valor aqui pra gente, para ajudar, porque tá aqui com a gente todo dia, toda semana tá aqui. Dê essa força, a gente agradece bastante. Como não poderia deixar de ser, vou desejar um bom final de semana para você, para sua família, para as pessoas que você ama. Bom final de semana. Daqui a pouquinho a gente volta.